Uma turma chegando. Muito Muito bem. bem. Boa Boa noite a noite a todos que todos que estão estão aí aí presentes. presentes. Nossa, 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 vamos dar vamos dar continuidade continuidade aqui aqui ao ao evento evento aqui aqui da da ciclo de ciclo de palestras palestras da da matemática, matemática, da da graduação em graduação em matemática. matemática. E E hoje a hoje a gente gente está com está um com um formato formato diferente, diferente, né? A né? A ideia não ideia é não é bem uma bem uma palestra, mas palestra, e mas sim um sim um bate-papo, bate-papo, né? né? Uma mesa Uma mesa redonda redonda em que a em que a gente gente vai vai discutir discutir um o tema que tema que seria seria interessante, interessante, principalmente para o principalmente para o pessoal pessoal que que está está na na área de área de matemática matemática aplicada, né? aplicada, né? E aí o E aí o tema é tema é justamente justamente o o mercado de mercado de trabalho trabalho para a para a matemática matemática aplicada, aplicada, desafios e desafios e competências, né? competências, né? Hoje Hoje nós nós temos temos aí aí dois dois egressos egressos do do curso de curso de matemática matemática aplicada da aplicada da UFS. UFS. São São justamente justamente o o Neto, Neto, né? né? O O José José Paz da Paz da Costa Costa Neto, né? Neto, O né? Neto, Neto, né? Que a né? Que gente a gente conhece, que conhece, que a a turma todo turma mundo todo mundo conhece, e conhece, e Ítalo, Ítalo, que que ambos ambos foram foram alunos da alunos da casa, casa, foram também foram meus também meus alunos alunos na na graduação, graduação, e e é uma é uma satisfação satisfação imensa imensa trazê-los trazê-los aqui. aqui. E E eu vou eu vou deixar deixar eles eles contarem um contarem um pouco da pouco da história história deles, né? deles, né? Eu Eu queria ver queria ver se vou se deixar vou deixar eles se eles se apresentarem apresentarem e e contar um contar pouco um da pouco da trajetória trajetória de de cada um, cada um, de de como como foi foi a a sua sua trajetória de trajetória de início início no no mercado de mercado de trabalho. trabalho. Aí, Aí fica à fica à vontade vontade você. você. Pode Pode começar, Neto. começar, Neto. Tá bom, então. Oi, pessoal, prazer. Quem me conhece, pode me chamar de Neto. Eu tenho 29 anos. Eu me formei no curso aqui da UFS Matemática Aplicada em 2017, no final de 2017. Depois do curso, eu fiz mestrado na UFPB. Depois do mestrado, eu fiquei meio ocioso e durante a pandemia, eu descobri a área de dados. Aí, desde então, eu comecei a trabalhar com dados. No início da carreira, eu comecei a pegar projetos freelancer em alguns sites por aí, disputando com meio mundo de gente para conseguir pegar os projetos. E foi isso. A partir de no final de 2022, eu tive minha primeira experiência numa empresa de verdade, que foi numa startup. Era um time pequeno, só tinha 3 pessoas no time de dados. A empresa só tinha, 20 pessoas. Então, foi um desafio inicial para começar. Eu iniciei nessa área como analista assistente. Com 6 meses, eu fui promovido para analista de dados júnior. A partir disso, 2 meses depois, eu tinha recebido um convite para uma empresa maior, a Alpagartas, que é muito conhecida pelas Havaianas, para ser cientista de dados pleno. Então, foi uma evolução muito grande que eu tive em um curto período de tempo, as oportunidades chegando. E hoje eu estou atuando como engenheiro de dados sênior numa companhia chamada Indra Company, que é uma empresa de consultoria internacional e presta serviços de consultoria ao Banco do Brasil. Isso. Curiosidade. Curiosidade. O que Que faz faz um um analista de analista de dados dados e o e o que faz faz um um engenheiro de engenheiro de dados? dados? E E por por que alguém que alguém que tem tem formação formação em em matemática matemática aplicada se aplicada se encaixaria bem encaixaria bem nessa nessa área? área? Então, há várias áreas de dados. As 3 principais são analista de dados, cientista de dados e engenheiro de dados. Eu gosto de fazer uma analogia dizendo que o analista trabalha com dados no presente, enquanto o cientista tenta trabalhar com dados no futuro. Ou seja, o analista tenta fazer o quê? Ele pega os dados que estão atualmente, faz as suas análises, extrai insights, constrói relatórios e entrega para o seu gerente, seu diretor, o responsável pelo produto. E com isso auxilia na tomada de decisão. Enquanto o cientista, ele tem que fazer um negocinho a mais. Ele tem que trabalhar com um pouco de inteligência artificial, modelos de previsão,
de classificação para, de uma forma simples de dizer, tentar prever o que vai acontecer futuramente. Digamos assim, quando eu trabalhei numa squad de marketing, a gente teve que fazer um modelo que devia prever em quais plataformas deveria investir para ter o melhor retorno. Se investisse no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, qual o retorno que o investimento nessas plataformas resultaria, quanto deveria investir e por aí mais. Tudo isso é feito com base nos dados da empresa. Já o engenheiro é um cara que está um pouco mais atrás nisso. Ele é o cara que é responsável por trazer os dados para o analista e o cientista usar. Porque os dados, eles não aparecem por mágica. Eles vêm de várias fontes. Pode ser de um... Nossa, esqueci o nome lá. Pode ser um caixa, um banco de dados, um caixa de supermercado que envia as informações. Pode ser extraídos através de notas fiscais. Tem empresas que trabalham justamente com isso. Então, o que o engenheiro faz? Ele pega os dados de várias fontes, organiza esses dados, trata esses dados, arruma esses dados, deixa eles todos bonitinhos, catalogados, para que futuramente um analista, um cientista possa usar esses dados para gerar modelos e produtos. E qual era a outra pergunta mesmo, Gastão? Era no que a sua formação em matemática aplicada ajudou aí? Cara, ajudou bastante porque, tipo, muitas coisas sempre é preciso muito ter um raciocínio lógico, tanto para análise como para ciência, principalmente. Porque você tem que ter uma noção de como tá fazendo as coisas lá, de como as variáveis se comportam. Então, isso me ajudou bastante. Isso me ajuda bastante, a minha formação em matemática. Até porque, tipo, eu sei como é que dá para fazer com aquilo. Se eu usar, tipo, alguma ferramenta para sair, tipo... Uma vez eu tive que usar um problema lá que eu tenho que sair do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, eu já pensei logo em quê? Chamado de Fourier. E por aí vai. Tipo, as aplicações são infinitas. Mas eu acho que o mais importante mesmo é ter uma boa noção lógica. Você poder enxergar um banco de dados lá em grosso e saber o que fazer com eles. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi no curso, de aplicada lá, quando eu tinha os problemas para resolver, e tem que pensar em alguma forma de solucioná-los. Não ficar aquela coisa mecânica. Uhum. E você, Ítalo, como é que foi? Boa noite, pessoal. Eu sou o Ítalo Santos aí, para quem não conhece. Me formei aqui na Universidade Federal de Sergipe, né, em meados de 2018, e fui para fazer um mestrado em modelagem computacional no Laboratório Nacional de Computação Científica, e lá eu também estou fazendo meu doutorado atualmente, né? Eu comecei na carreira acadêmica trabalhando com grafos e equações diferenciais, mas mesmo na graduação eu vi meu desejo e paixão por trabalhar com imagens, né? Inclusive o Gastão foi meu orientador nessa linha. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu, apaixonado, sempre trabalhei com imagem, né? Utilizando métodos variacionais. E quando iniciei o doutorado, aí eu comecei a explorar um pouco as técnicas de aprendizagem de máquina, né? Que estavam bombando aí na época. Então, a gente tem que se atualizar também. E, né, no meio da pandemia, tava aumentando os preços das coisas, né? As coisas ficando um pouco tensas. Eu comecei a procurar emprego, né, mais ou menos nessa época. E uma coisa que já da vida acadêmica que eu trago, né, que eu sempre discutia com as pessoas os problemas, né? É muito natural você chegar para um colega, discutir, ajudar a resolver, compartilhar problemas. E lá no laboratório eu conheci pessoas assim, né, discutindo sobre problemas, então muita gente sabia que eu trabalhava com imagem. Então, na época que um desses colegas viu que eu estava procurando emprego, ele viu que tinha um projeto que estava precisando de um cara de imagens e ele acabou falando meu nome para a empresa, né? Então a empresa ela acabou entrando em contato comigo. Eu tive um processo de entrevista, eu fui contratado como um analista de software sênior. Apesar de estar com o nome na lista de software, né, lá é porque não tem um nome próprio para a profissão, mas você pode trabalhar tanto na área de dados quanto na área de visão computacional. Então eu fui destinado para a divisão computacional para trabalhar especificamente com imagem de câmera de celular. Já no início da empresa, né, eu
eu curti muito uma das coisas que você tem uma equipe para trabalhar com você, né? Então, você não estava só e só discutia, né? Você tinha gente para dividir tarefas também. Então, isso aí foi uma coisa muito nova, né? No início, foi uma equipe de 4 pessoas, contando comigo. Eu era o sênior, tinha um pleno, um júnior e um estagiário na equipe. E a gente começou trabalhando em um modelo de autenticação facial nessa época. Como vem da matemática, né, uma das dificuldades que eu senti foi justamente nas ferramentas da computação que eu negligenciava. Eu sempre programei bem, eu sempre fazia tudo lá para o doutorado, mas eu fazia para mim. Quando eu cheguei na empresa, né, eu tive que ser um pouco mais organizado, porque outras pessoas vão mexer na ferramenta. Então, isso foi algo que eu tive que aprender lá, e a usar outras ferramentas da computação, como o Docker, por exemplo, né, que depois que eu aprendi na empresa, eu fiquei maravilhado com aquilo. Se eu soubesse isso nas épocas da disciplina, eu não quebrava tanta cabeça com dependências de bibliotecas, por exemplo. Então foi isso, né? Eu segui na empresa, eu estou nessa empresa até hoje, é o Instituto de Pesquisas Eldorado, o nome da empresa, a gente presta serviços para outras empresas, o cliente principal que eu trabalho é a Motorola, né? Justamente imagem de câmera de celular, então a gente tem ligação direta com esse cliente, e lá na empresa eu sempre trabalhei realmente com projetos de visão computacional, né? Só lidando com imagens e vídeos. Espero aí lidar com áudio em momentos futuros, tenho vontade de aprender também. E eu trabalhei um pouquinho com processamento de linguagem natural, né? Mas algo bem rápido por conta de prazos de entrega, que é algo novo lá também. Eu acho que é isso. Diga uma coisa, para vocês que tiveram um pouco de vivência de problemas que são acadêmicos e problemas que são mais voltados aí para a área corporativa, né? Uhum. Como é que funciona a diferença entre os problemas? Assim? Uma coisa que a gente fica curioso é qual é a matemática que vocês usam e quando usam, o que é interessante nessas linhas. E outra coisa que seria interessante é a diferença, né, da abordagem, né, porque o mercado ele tem uma certa exigência e vocês têm que corresponder a essa exigência, que é diferente da academia. Como é que seria essa interação aí? Tá, posso começar? A diferença entre os problemas primeiro, né? Os problemas não são muito diferentes, tá? A diferença é que quando você está no mercado, você às vezes quer resolver o mais rápido possível. Então, muitas vezes você vai procurar por soluções prontas e tentar melhorar essas soluções. No meu caso, que trabalho com imagens, uma das dificuldades que a gente tem é lidar com dados, né? Na academia, a gente tem aqueles dados públicos prontos que a gente pode utilizar, mas no mercado nem sempre esses dados são liberados para uso comercial. Então, você tem que se virar nos 30, muitas vezes, se não tiver. E se não tiver um engenheiro para fornecer isso para vocês, né, Neto? Você tem que se virar também. Mas, tirando essa parte, né, com os problemas no mercado, uma das coisas que é diferente da academia. Na academia, você vai estar focado em desenvolver algo inovador, no mercado também, mas não precisa ser um inovador assim. Lá você realmente está focado em resolver o problema. Se for inovador, é muito bom porque você pode gerar patente e outras coisas para a empresa que também vão contribuir para o seu currículo. Já quando a gente está na academia, a gente quer procurar uma solução nova, né, para diferenciar dos demais e também tentar ultrapassar o estado da arte. Só que o estado da arte do mercado e da academia, eu considero um pouco diferente. Porque, normalmente, quando a gente fala do estado da arte, a gente está tentando verificar o resultado de algum modelo em relação a um dataset público. Você pode fazer isso no mercado também. Porém, o dataset muitas vezes não reflete a realidade que a gente tem. Então, uma coisa que a gente tem aqui, a gente produz os modelos, né? Tenta produzir a solução o mais rápido possível. Muitas vezes não tem a solução, e é aí que entra a parte da nossa formação, né? Tentar modelar o problema, aproveitar o máximo possível dos dados que você tem. Se tiver dados disponíveis é mais fácil, a gente pode utilizar a estatística para isso, das técnicas de processamento de imagens que a gente conhece, né? Álgebra linear a fundo, principalmente estatística mesmo. Justamente para poder fazer o tratamento desses dados, né? Então, quando a gente tem espaço para fazer isso, a gente utiliza
utiliza o que a gente precisa, né? Saber modelar problemas e ligar com problemas que a gente já conhece, né? Ou, desculpe, ligar com conteúdos que a gente já conhece. Por exemplo, utilizar clusterização, né? Você pode utilizar isso, construir técnicas novas se as atuais não suprirem a sua necessidade, porém você tem aquele prazo, né? E muitas vezes você tem que saber lidar com ele. Eu não sei se eu esqueci de responder alguma pergunta, Gastão, se esqueci minha. Não, já cumpriu aí. Se eu respondi. Não, respondeu sim. Pode mandar, Neto, fica à vontade. É bem isso que o Ita falou em muitas partes, assim, que no mercado de trabalho e na vida acadêmica tem muitos parecidos agora. Agora, tipo, no mercado de trabalho, tem vezes que eu me sinto que eu tenho um TCC novo para entregar em cada projeto no mercado. E com o prazo vai batendo na porta, e não é o Gastão lá com paciência comigo, não. Então, o prazo é mais apertado, a cobrança é muito grande, mas, em geral, tipo, as coisas são muito parecidas, assim. Como o Ítalo falou, no mundo real, os dados não vêm bonitinhos, arrumados. Na maioria das vezes, vem uma bagunça, principalmente se a gente deixar a coleta de dados na mão do usuário, tipo, vamos fazer um formulário para coletar informações dos usuários. Aí então já sabe o que acontece. A pior coisa que acontece é quando deixam os dados soltos na mão do usuário. Deixa aberto lá para ele digitar o que ele quer. Aí, pronto. Aí é o trabalho lá. A gente tem muito trabalho com isso. Minha maior dificuldade é realmente essa, que é deixar os dados de forma organizadas, limpas, tratadas. A fato que eu uso bastante assim também é a parte de estatística, a gente usa bastante, principalmente no caso de detecção de outliers, para saber se um dado está é um ponto fora da curva, vamos assim dizer. O que mais, diria? Dados altamente desbalanceados, né? Nunca está balanceado, então vem parte da nossa expertise, né? Justamente fazer o balanceamento desses dados, né? Seja por augmentação ou realmente técnicas de amostragem, que são coisas que a gente aprende também durante a graduação, né? Sim, amostragem e tudo mais. Aquela parte lá eu utilizo bastante a estatística, resolução de problemas, álgebra linear computacional, principalmente que eu trabalho diretamente com modelos de aprendizagem de máquina. Então, é isso também. Outra coisa que eu estou usando bastante, assim, que eu, na época da graduação, eu reclamei muito dessa disciplina, mas hoje eu agradeço, que foi estrutura de dados. Sim, é importante, gente. É importante porque, como o Ítalo falou, no mercado de trabalho a gente não pode programar de qualquer jeito lá para você e ninguém vai ver. Não, você tem que disponibilizar seu código, ele tem que estar numa plataforma de... Como é que chama o Git mesmo, Ítalo? Versionamento... Versionamento de código. Versionamento de código, isso. E tem que estar compartilhando tudo mais, tem que seguir um padrão. Geralmente as empresas elas têm seu próprio padrão de dados. Você não pode escrever uma variável de qualquer jeito, você tem que ter toda a nomenclatura certinha. Então é o que faz muita diferença tipo, na vida acadêmica e profissional. Porque é isso, você tem mais regras, é mais prazo, é mais rígido. O mercado não é uma mãe, pelo contrário. É um padrasto, pode dizer que é um padrasto alcoólatra, às vezes. Mas me diga uma coisa. Para vocês, quando começaram, né? Tem que... Às vezes, quando é... Assim, o Ítalo comentou que apareceu a vaga para ele aí, e aí acabou, foi uma indicação, né? Mas nem sempre acontece do mesmo jeito para todo mundo, né? Para mim, não. Para mim, eu fui atrás. Eu consegui minha vaga. Eu trabalhei muito tempo como freelancer e fiquei uns 3, 4 meses mandando currículo, agitando o LinkedIn, alterando o currículo de novo, fazendo entrevista, melhorando. Eu diria que a maior dificuldade foi conseguir também o primeiro emprego. Depois do primeiro emprego, você começa a pegar experiência, as portas começam a se abrir. Mas o mais difícil é quebrar essa barreira de conseguir o primeiro emprego. Ter a primeira experiência, né? Isso. E diga uma coisa, o que em geral assim, teria como habilidade que o camarada precisa para poder começar a trabalhar nessa área aí?
que ele precisa como ferramenta mínima, ou se quando depois que entra numa empresa dessa tem uma fase de treinamento, uma fase de aprendizado, como é que funciona esse início aí? Você tem uma fase de treinamento, né? Normalmente todas as empresas têm essa fase, você tem... Pode variar, né? Entre uma semana e um mês, no meu caso foi 2 semanas, né? Você recebe um instrutor, que normalmente é do seu projeto ou de outro similar, e aí ele te ensina os macetes da empresa em si, né? Mas ele não vai lhe ensinar conteúdo. Então, uma coisa importante que eu diria que você tem que ter, primeiramente, mais importante de tudo, comunicação. Você tem que ser comunicativo, perguntar, você não pode ficar sofrendo sozinho. Você tem que se comunicar com as pessoas, você tem que ser analítico com os problemas, né? Você tem que ter um pensamento crítico, porque aquele produto ali você não vai só deixar descartado, alguém vai utilizar aquilo, você tem um cliente, então você tem que ser crítico a ponto de pensar onde as suas soluções podem falhar, por exemplo, né? É bem melhor você falar a fronteira que o seu modelo atinge do que o cliente descobrir na hora. Então, você pode já chegar para ele, ó, funciona para esses casos, mas para esse aqui tem dificuldade. Então, ele vai analisar se vai servir para ele ou não naquele momento. Para a gente que vem da aplicada, é importante saber modelar o problema. Muitas vezes você não vai... Na verdade, você não vai ter nada prontinho lá. Você vai receber o dado, o problema. Então, você tem que ter essa habilidade de modelar ele e saber encontrar uma resolução, né? Não precisa também ser algo feito nas pressas. Eu sei que tem prazo, mas a ideia não vem na hora. Você não recebeu o problema e você tem que resolver em 2 minutos. Você vai ter tempo para discutir com a sua equipe. E aí que a comunicação entra, né? Muitas vezes você sabe como resolver parte, então você tem que se comunicar com outras pessoas, assim como a gente faz na academia, né? É importante se comunicar. Sim. E habilidade de programação, né? No geral, a gente temos que ser exímios programadores, sim, né? Não estou falando de uma linguagem de programação, mas entender uma lógica, né? A linguagem a gente pode aprender na hora lá, se virando nos 30. Mas se fosse para escolher uma, eu recomendaria começar aprendendo Python. O Python, ele é usado em todo canto mesmo. Eu não precisei de outra coisa que não fosse Python até agora, tá? Eu também não. De vez em quando eu uso um pouco de R, quando eu vou pegar algum projeto aqui com um time que é muito voltado para estatística. Mas eu uso, foi só uma vez mesmo. Hoje em dia, para começar, quando eu fui começar assim, eu já sabia Python, que eu tinha aprendido na universidade, foi até com o Gastão, que me apresentou o Python. Aí eu também fui precisar outras skills que precisava. Então, eu aprendi SQL, que é uma linguagem de consulta de banco de dados. Eu achava muito importante também. Também aprendi a fazer um negócio chamado BI, que é Business Intelligence, que é você pegar os dados e colocar em ferramentas de visualização de dados. Algumas das mais famosas são Power BI, Tableau, Metabase, que as empresas utilizam para criar um negócio que eles chamam de dashboards. Tem como ilustrar, Gastão, que é um dashboard aí? Pegar algum exemplo? Cara, não tenho aqui pronto. Se tiver uma que você puder mostrar, não tem problema não, só apresentar. Deixa eu ver se eu acho aqui algum. Diga uma coisa, para aprender essas paradas aí, vocês demoraram muito, foi rápido, como é que é? Para mim foi tranquilo. Tipo, tem uma galera vendendo um curso disso. Eu recomendo vocês não comprarem, porque você aprende tudo, tem muito material gratuito bom, que é a mesma coisa, e tipo, tá lá, tem YouTube, tem vários sites, fóruns. Hoje agora vocês têm uma vantagem que eu não tinha na época, que é as inteligências artificiais, ChatGPT. Ninguém não precisa se vergonhar de dizer que programa com ChatGPT do lado, não. Eu uso isso todo dia. E me ajuda bastante. Eu escrevo meu código lá, se eu estou achando aí muito lento, eu chego, ChatGPT, otimize meu código. E ele me manda lá o bichinho otimizado, rodando bem mais rápido. Mas tem que rodar com um pouco de sabedoria, tá? Porque às vezes seu código pode ter segredo comercial. É verdade. Então você tem que camuflar variáveis, tudo, que é indicativo, que são os padrões, mudar. E também tem muita documentação, né? Por exemplo, uma coisa que vocês vão ter que saber quando for para o mercado. Eu não sei se o Neto usa, mas tudo que eu faço é usando Docker. Porque todo mundo que pega a sua aplicação, o que está executando na sua máquina, tem que executar na máquina do cara.
Não existe esse negócio da minha máquina funciona e você tem que passar a biblioteca para ele funcionar. Você tem que entregar algo que funcione em qualquer ambiente. Quem permite isso para você hoje é o Docker, né? Então foi algo que eu aprendi na empresa também, né? E eu não sabia do Docker, eu sabia que ele existia, mas eu não sabia como utilizar nem nada. Então, assim como o Neto, eu aprendi utilizando, né? Tem documentação também, né? Você pode ver o básico da documentação, vai programando, vai escrevendo suas coisas, aparece dúvidas, você pode ir na internet, tem muitos fóruns, né? Então, essa parte de aprender as ferramentas, ela é uma barreira inicial, mas não dura tanto tempo, porque como você está vivenciando aquilo o tempo todo, você acaba pegando muito rápido, né? Então, essa adaptação aí, no caso, essa, digamos assim, habilidade para poder aprender essas ferramentas aí, devido a, vocês acreditam que é só força de vontade, é só querer e vai para frente. A formação matemática teve algum pezinho aí nesse trajeto? Tem um pé, né? A gente, querendo ou não, a gente veio da academia, a gente aprende a aprender, né? É tudo por blocos. Então, quando você vai pegar algo novo para aprender, se você gosta também, né? Você gostar faz muita diferença, pelo menos para mim, não sei para os demais. Você acaba pegando as coisas rápido, né? Mas por ter essa experiência de sempre estar aprendendo coisas novas, né? Sempre disciplina nova o tempo todo, a gente também tem um prazo para aprender as coisas, a gente tem prova para entregar, né? Trabalhos. Então, querendo ou não, você fica bom em aprender. Sim, sim. É bem isso. E fora, tipo, eu gosto de dizer assim, se a gente consegue aprender matemática, isso aí a gente consegue aprender qualquer coisa. Rapaz, eu digo, tocou no ponto também, né? Tocou no ponto. É verdade. Tem umas coisas lá que foi isso que eu sofri. Eu acho mais aprender algumas coisas aqui para algumas tecnologias, algumas ferramentas, algumas técnicas novas, me atualizado que algumas disciplinas que eu fiz no curso, eu sofri mais. Mas valeu a pena. Cheguei no mercado já calejado com isso. Eu não tenho medo de aprender nada novo. Diga uma coisa. Como é que está o mercado com respeito à oferta de trabalho? E se alguém que esteja querendo entrar nessa linha, se as ofertas aparecem geralmente pedindo alguém de computação, que vocês estão falando de ferramentas de computação, ou pede alguém de estatística, que vocês estão falando de ferramentas de estatística, ou pede alguém de matemática. Assim, como é que estão as ofertas aí no caso de trabalho, vocês que já estão no meio aí e têm ideia de como é que está acontecendo? Olha, é raro, eu falando sinceramente, é raro o cara te descartar porque você é matemático, vem de outra área, né? Ele quer saber se você sabe o conteúdo. Então, quando tem as ofertas de trabalho, ele vai falar, ó, eu preciso de um cara que saiba disso, disso, disso e disso. Se você sabe, perfeito, dá para se inscrever, tendo diploma ou não. Verdade. É bem assim mesmo. Hoje em dia... Isso é bem flexível hoje em dia, né? Então, querendo ou não, é uma porta de ajuda, porque tem gente que, por exemplo, vai estar na matemática pura, quer entrar no negócio, nunca viu nada de computação, mas nada impede você de dar uma olhada no conteúdo, estudar a respeito, estudou a respeito, agora o seu conteúdo, coloco lá. Sei fazer isso aqui, as pessoas podem entrar em contato com você, ou você pode entrar em contato com o cara informando que sabe. Onde você vai demonstrar que sabe no momento da entrevista. Você, em geral, vai ter várias entrevistas, não é uma só. É uma entrevista com o RH para saber se você é doido. Vai ter entrevista com líderes de equipe do projeto que você provavelmente vai trabalhar. E aí vai ter uma entrevista com um cara sênior da área, que ele vai tentar ver se realmente você sabe o conteúdo. Então ele vai lascar a pergunta lá na hora. E aí ele vai lançar pegadinhas para você para ver se você sabe ou não. Né? Então é mais ou menos assim que você é avaliado na hora. Isso. Outra coisa que você não falou é porque acho que você não pegou essa parte. Mas geralmente quando você está começando na área, para um cargo de estagiário, júnior, alguma coisa assim, muitas entrevistas elas peçam o quê? É fazer um case técnico. Elas te dão geralmente uma base de dados, algum problema lá, com algum problema, e diz, resolva em uma semana e me envie de volta.
Eu fiz muitos desses cases assim. Eu vi isso aí para empresa estrangeira, mas aqui no Brasil nunca. Eu já participei de É porque outras. você já começou como sênior, cara. Você não Aham. chegou, não sofreu não lá embaixo. Sênior, geralmente, eles não têm... quando a pessoa já está mais evoluída na área, assim, eles não têm essa necessidade de querer provar que a pessoa se prove. Até porque, quanto mais tempo de experiência você tem, mais senioridade e tudo mais disputado você fica no mercado, mais as empresas te querem. Então, vocês estão falando sênior, estão falando de júnior, falaram de pleno. Como é que funciona esse negócio da carreira aí, para quem entra nessa parada aí? Acho que para gente que não entende, que não sabe nada como é que funciona, como é que é essa parada aí? Como é que é essa progressão? Então, geralmente o mercado de trabalho ele tem esses 3 níveis para o funcionário assim, que é júnior, pleno e sênior, que é para classificar. Aí, tipo, geralmente a pessoa começa de júnior, ou então começa como estagiário já durante a graduação. Aí depois que termina a graduação, eles contratam a pessoa e ela vira o júnior. Isso não é só para dados ou visão. Qualquer área que você tiver, eles vão classificar o profissional dessas 3 formas. E isso, aí a progressão varia bastante do nível de conhecimento, seu tempo de experiência. Eu mesmo, admito, eu não esperava me conseguir uma vaga de sênior em tão pouco tempo, que eu diria assim, tipo, eu peguei em maio, em 1 ano e meio eu saí de júnior para sênior. E eu realmente não estava esperando isso. Eu estava conversando na minha última entrevista, eu pensei que eu ia pegar a vaga de pleno, que era o nível que eu estava na minha empresa anterior. Quando eu vi meu contrato, eu estava sendo contratado como sênior. Então, tipo, vai muito de como a empresa te enxerga. A entrevista também, né? A Entrevista. entrevista que você faz com o especialista que vai lhe avaliar. É. Normalmente é lá que você, apesar de você se inscrever para uma vaga, se o cara vê que você sabe mais, a proposta salarial que você pediu, ele pode muitas vezes ter um cargo mais elevado porque ele sabe que sabe mais que aquilo. Foi bem isso que E, aconteceu por exemplo, comigo, dentro da própria empresa, isso realmente não vai acontecer porque tem uma política, né? Você só pode mudar de cargo depois de tanto tempo, mesmo que você tenha o conhecimento, né? Então, às vezes, se você quiser evoluir rápido, como o Neto fez, é mais rápido você mudar de empresa. Foi bem isso que aconteceu comigo. Eu saí de uma empresa de júnior para ir para pleno para outra, e depois saí de pleno para ir para sênior, na que eu estou agora. Foi exatamente isso. Mas é justamente nesse ponto que acho que seria interessante a gente tocar. Você acabou saindo de uma empresa e rapidamente já foi absorvido por outro, ou você já foi ofertada a vaga para você enquanto você estava na outra empresa? Foi na Havaianas. Eu estava trabalhando na Alpagartes, num projeto. Aí quando... Eu não fui ofertado assim, mas eu já estava percebendo um movimento. Estava tendo muito aquela de layoffs, reestruturação, então eu já comecei a me adiantar. Então, durante o mês que eu estava vendo meus colegas sendo demitido, eu comecei a procurar novas vagas e antes mesmo de chegar a minha demissão, eu já tinha outra vaga aberta. Então, foi até engraçado. Quando o meu gestor ia comunicar que eu estava sendo desligado, eu comuniquei a ele que eu estava me desligando. Para ir para outra empresa. A gente tem que manter o pão que a gente come, né? Você só vai mudar enquanto você está lá na empresa. Não sei que um imprevisto ocorra de realmente ser chutado. Mas, em geral, você procura enquanto está na empresa ainda, né? Você está insatisfeito com algo, você quer mudar, mudar de vida, o ambiente, né? Não sei. Aí você começa a melhor hora para procurar um emprego novo é quando você está empregado. É uma coisa que eu digo, gente. Alguns me criticam, mas não vistam a camisa da empresa. Porque a empresa não vai ligar muito para você, não. Se puder precisar te demitir, ela vai te demitir. E... Então, se você receber uma proposta melhor de outra empresa, você vai embora. Seja egoísta com a sua carreira. Mas peraí.
Quem está começando, veja bem, a maioria de quem está escutando, está vendo isso aqui, o pessoal está indo na ideia de tentar começar a entrar ou se enveredar nessa carreira, que está curioso, quer ver como é que é esse parangolé, né? E o normal assim, a gente vê que em várias outras carreiras, o pessoal começa com um estágio, enfim, por alguma indicação. A maioria do pessoal ele está entrando na carreira por estágio, ou direto como júnior, ou o que vocês percebem aí, como é que está a entrada da galera aí na área de dados? Depende muito da política da empresa também, né? No meu caso, eu trabalho no Instituto de Pesquisa. Então, eles valorizam muito a formação. Então, se você já tem um diploma ou alguma formação, por exemplo, é bem difícil você começar com um cargo baixo. Você já vai começar com pleno ou com sênior. Só começa como júnior se você dá algum vacilo na entrevista. Mas normalmente funciona dessa forma, né? Se você ainda está na graduação, por exemplo, você normalmente começa como estagiário. Por quê? Porque a empresa sabe que você não tem tempo para fazer a dedicação das 8 horas diárias que você tem que fazer durante a semana. Então, eles vão acabar não te contratando como um júnior ou como um pleno, por exemplo. Você vai entrar como estagiário. Com a graduação feita, mesmo que você tenha um mestrado, doutorado, o tempo de disciplina de um mestrado e doutorado é para ser pouco, né? Não é tanto tempo assim. Eu estou falando isso, enfim. É para ser pouco, então eles acabam contratando mesmo que você estude. Mas se for para fazer isso, você tem que ter maturidade e fazer seus horários, tá? Porque você fazer um mestrado e um doutorado enquanto trabalha as 8 horas diárias é pesado. Estou sentindo isso na pele. Estou indo aqui com a força e o ódio, mas vai. Só que também, tipo, você não é obrigado também a fazer o mestrado, doutorado e trabalhar. Sim. Às vezes você pode só ir direto para o mercado de trabalho, ou então Não é ficar só no obrigado, né? mestrado. Como a gente mencionou, o importante é o seu conhecimento, né? É, isso mesmo. E tá sempre se atualizando. Se você deixar de se atualizar, você morre no mercado. Ainda mais agora com o boom que tá rolando. Eu tenho um caso aqui, tipo, meu gerente, ele só tem a graduação e ele é chefe de uma porrada de gente que tem mestrado e doutorado. E ele, nem por isso ele sabe menos do que qualquer um, mas o outro, pelo contrário. É um cara super humilde e ensina bastante. Tá aí para ensinar, já tirou várias dúvidas minhas. E bom, eu vou ver se o pessoal está interessado em fazer alguma pergunta, né? Vou deixar aberto aí para o pessoal perguntar também. Apesar de que, no final, a ideia aqui é que a gente tenha um bate-papo, né? Claro. E aí, vocês querem perguntar? Fiquem à vontade. Pode mandar pergunta aqui do lado, tá? Pode levantar a mão também. Pode levantar a mão, pode ficar à vontade. Opa, alguém aí? Marcelo, manda brasa, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Oi, Neto. Tá me ouvindo? Tá um pouco baixo, Marcelo. É o microfone do meu computador, que é muito ruim. Tá melhor? Melhorou. Uma coisa que eu fiquei curioso, eu vejo que a vida de vocês é uma vida... Vocês não dormem praticamente. Aí eu queria saber qual é o tempo que vocês têm de trabalho, assim, semanal, né? Quanto tempo vocês trabalham? Se é que tem tempo? Cara, ou não? Uma coisa que eu gostei é que eu tenho uma hora para bater meu ponto, né? Eu não fico de domingo a domingo lá. Eu tenho minha jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, minhas 8 horas diárias. Quando está perto de uma entrega de projeto, aí sim, eu tiro alguns dias da semana, faço algumas horas extras, mas essas horas extras eu posso compensar em outro momento, por exemplo, né? Então, em relação a tempo e jornada de trabalho, eu vejo como um ponto muito positivo em relação à academia, porque às vezes a gente está sempre lá, né? Então a gente às vezes não vê a hora de parar, né? Vai de manhã, chega à noite, tá meia-noite, tá lá ainda. Não tem vida. Não tem vida. Temos vida assim. Tem a mesma coisa do Ito lá. Quando a gente trabalha como CLT, mas eu também já trabalho como PJ e temos nossos horários. Mesmo que como PJ não seja permitido ter um horário fixo, mas a gente tinha. Então, a razão da minha pergunta foi justamente isso, que na academia
Se você não se policiar, você não tem vida, você vive só para academia. Sempre, né? Porque é assim, e na academia ainda tem aquela história. Quanto mais você trabalha, mais o pessoal no meio fica meio que querendo dar crédito para o cara trabalhar cada vez mais. E aí, quando você vai ver, você está trabalhando 16 horas, tá um escravo. Isso aí. Você não ganha mais nada por isso. Tá entendendo? Não tem esse negócio certinho. Às 8 horas, acabou. Aí, você pode ter, né? Mas às vezes é que a gente acaba se cobrando mais, né? Por exemplo, o Pedro falou, quando tá perto de entregar, o prazo tá chegando e tudo mais, a gente acaba fazendo alguma hora extra, tudo, mas é sempre compensado por isso, ou com folgas, ou dinheiro mesmo, se não conseguir folgar. Isso é positivo, né? Temos aí ainda. Opa. Fechou? Temos aí duas outras inscrições. Na verdade, não é inscrição, né? Tem a Laura que mandou uma pergunta, a professora Ivanete também levantou a mãozinha. Eu vou, pela ordem de chegada, vou mandar a pergunta de Laura primeiro, que ela colocou aqui na mensagem. Qual é a maior dificuldade que vocês tiveram no início? Então, Laura, a gente começa assim. Para mim, no início, como eu falei, foi eu conseguir a minha primeira vaga. Então, eu tive muita dificuldade porque eu não tinha experiência, eu não tinha feito estágio na área. Tipo, eu tenho conhecimento do IPAC e tudo mais, então eu tive muita dificuldade. O quê? Eu fui aprender novas tecnologias, eu tive que me antenar ao que estava acontecendo no mercado, qual era o perfil de profissional que eles exigiam e tudo mais. A partir disso, eu fazendo aquelas várias sequências de entrevistas, ouvi muitos nãos, ou às vezes nem resposta tinha, e não desistir. É perseverança e uma hora o sim chega. Da minha parte, né, eu também estava atrás e muitas vezes, por não ter experiência profissional, né, você não é nem chamado para entrevista, o que é muito frustrante. Então, realmente, o pontapé é o primeiro trabalho, né? Hoje, eu também recebo várias propostas, só que eu tô satisfeito onde eu estou trabalhando, mas tendo a primeira experiência, o mundo começa a andar, né? Então, é realmente tentativa, e uma hora sai, né? Mas você não está falhando por conta de você. Às vezes é porque a vaga coloca lá, eu quero um cara com 2 anos de experiência. Eu falo, poxa, não tenho. E eu ficava muito frustrado, porque eu tinha feito a graduação, né? 4 anos, mestrado, 2 anos, estava lá com 1 ano de doutorado. Todo esse tempo aqui que eu fiquei estudando, não considero como experiência. Então, isso me amargurava muito. Né? Então, eu fui indicado, né? Mas eu cheguei a fazer entrevista e eu mostrei que eu sabia o que eles queriam, né? Eu mostrei conteúdo, me perguntaram sobre conteúdo da academia, até SVM me perguntaram na época. Eu consegui responder firme lá, eles viram que eu sabia, e também eu tive a sorte que minha empresa é um instituto de pesquisa, né? Então, ela valorizava essa parte minha. Em relação a início na empresa, você pode ter dificuldades, dependendo da equipe que você trabalha, né? Eu já vi isso acontecer com algumas pessoas, né? Às vezes você pode ter problemas com a sua equipe. Felizmente, eu tinha uma equipe de milhões lá, né? Eu sabia que eu podia contar com o meu time. É bem assim. Ok, então vou passar aqui para a professora Ivanete. Professora Ivanete, fique à vontade. Boa noite, rapazes. Eu continuo aqui na sala 3 do DNA. Primeiro eu começo agradecendo, né, e dizendo que vocês estão falando muito bem, Ítalo mesmo, que era um bichinho do mato, né, está fluentemente falando aí, parabéns pela conversa, mas eu tenho 2 provocações para vocês. Uma primeira provocação é qual a contribuição do curso de formação inicial em matemática aplicada que vocês tiveram para a atuação de vocês no mercado. Eu acho que isso é importante, porque tem colegas e alunos aqui participando, colegas de vocês também, e é importante porque o curso de matemática aplicada ele não tem assim tanta visibilidade no departamento de matemática. A licenciatura tem porque eu grito no corredor,
Mas qual é a contribuição do curso para vocês? E a segunda provocação é que vocês estão tudo com cara de bem cuidado, bem trabalhado, camisa de marca, todo mundo chique. Quanto ganha uma pessoa que entra no mercado, em média? Não precisa dizer a senha, nem mandar pix para mim, não. É só para motivar e incentivar os colegas, certo? Obrigada, meninos, e parabéns. Obrigado, Ivonete. Então, da experiência do curso, né? Na graduação a gente vai ser bombardeado com um monte de disciplina lá. Às vezes você nem sabe para o que você vai usar aquilo, né? É uma das coisas que eu me questionava enquanto fazia o curso, né? Eu estava fazendo curso de matemática aplicada e eu não sabia onde é que eu vou aplicar esse negócio aqui, onde é que eu vou aplicar. E aí a primeira experiência de aplicação que eu tive foi com grafos e depois com imagens. O que é que eu uso hoje no mercado? Estatística a fundo eu uso muito. É algo que não tem como fugir. Olha que eu não curtia muito estatística na época. Hoje eu pago o preço. Eu tive que aprender na marra as coisas que eu negligenciei. Teoria da probabilidade eu também uso muito. Os cálculos é essencial e álgebra linear na veia. Né? Álgebra linear é usado a rodo. Então, são disciplinas que foram muito importantes e para a gente que é da aplicada, cálculo numérico é muito importante, gente, principalmente se você tem que fazer algo do zero. Eu sei que tem muitas bibliotecas que resolvem tudo por aí, mas hora ou outra você pode se bater com um problema que ninguém implementou não, então você vai ter que ir lá e se virar e implementar por você mesmo. E é aí que essas disciplinas começam a fazer efeito, né? Porque você vai ter que bolar uma forma do negócio funcionar, o negócio tem que ser feito bem, né? Muitas vezes o tempo de resposta do seu modelo tem que ser rápido, então você tem que fazer de forma otimizada. Então, disciplinas de computação também são importantes, matérias de otimização para otimizar funções, que é o que as redes neurais usam hoje. Tem muita coisa pronta, mas muitas coisas você tem que mexer, por exemplo. Principalmente em funções de perda, né? Equações diferenciais parciais, eu fiquei muito tempo sem usar, e aí apareceu as Physical Informative Neural Networks, né? Que você coloca os seus modelos fixos na rede para tentar ajudar nas predições. E elas são interessantes também, né? Porque você está colocando conhecimento de mundo na rede, então você diminui a necessidade de tantos dados para fazer o treinamento. E isso é bacana, né? Tipo, quem imaginava que isso ia servir para as redes neurais? Às vezes, você só não ninguém pensou em utilizar o local, o conteúdo no local apropriado. Esse alguém um dia pode ser você. Você não precisa saber tudo de cor também não, né? Você pode ficar muito tempo sem usar coisas que você aprendeu e o cérebro ele vai descartando o que você não usa. Mas como você já viu aquilo uma vez, para você reler, você sabe onde procurar. Eu já estudei aquilo. É rápido pegar. Eu acho que a Ivonete fez mais perguntas, só que eu não lembro as outras. A outra perguntou sobre salário, então. Salário. Ele depende do seu cargo, né? É o estagiário, o júnior, o pleno, o sênior, os níveis de especialistas que pode escalar infinitamente e o líder de projeto, que aí você trabalha na gestão. Você deixa de ser sair um pouco da parte de desenvolvimento. O salário ele vai... Opa, caiu aqui meu celular, gente. Me desculpa. Já está quente. O salário, por exemplo, na faixa do sênior, né, que você já começa a liderar uma equipe, ele pode variar entre 9 a 13 mil. E aí vai escalando. O pleno, o teto do pleno, se eu não me engano, está 8 mil agora, varia entre 6 mil e 8 mil. O júnior, ele pode chegar ao topo aí de 5 a 4. E o estagiário, ele pode chegar no teto de 3, se eu não estou enganado, né? Para a minha área aqui de visão computacional agora. O Neto ele pode falar mais apropriadamente da área de dados. Eu imagino que seja algo semelhante. Então, na área de dados, gente, é um pouco mais simples do que a área de visão. Então, tipo, a gente usa muito a parte de soluções de problemas também. Estatística, como o Ítalo falou também, está na veia, probabilidade, inferência, a gente usa. Foi até algumas matérias que eu tive que eu não vi no curso, tinha como optativa, mas eu não peguei, me arrependi bastante. Hoje em dia, se eu pudesse voltar, eu ia lá pegar essas duas agora. Linear computacional, que é a matéria no curso lá, que ela vai ajudar bastante também, porque ela vai abordar alguns problemas de aprendizado de máquina, otimização, programação linear, os cálculos.
álgebra normal, sem dúvida, a gente vai usar muito no dia a dia. E também seria álgebra linear, você está querendo dizer, ou álgebra estruturas algébricas? Estruturas algébricas. Você falou álgebra normal, eu não sabia o que era. Não, linear. Linear mesmo. Estruturas algébricas, normalmente eu gostei dessa disciplina, mas eu nunca cheguei a usar aqui, ainda. Depende do projeto, né? Eu também nunca cheguei a usar, não. Mas quem sabe um dia. A gente nunca, como eu estou a favor, às vezes a solução pode vir da gente menos espera. E como o Ita falou sobre salário aqui na área de dados, acho que está um pouco inferior assim. O estagiário está ganhando entre 1.200 e 2.000, a depender muito da empresa. O júnior está ganhando na faixa de 3 a 5 mil. O pleno está nessa faixa aí também de 5 a 8 mil. E o sênior está ganhando entre 9 a 12, 13 mil também. Por aí. Eu queria me corrigir aqui. Ele não está mais alto, não, Edneto, porque o salário ele varia a depender da cidade, né? O salário em Manaus é um pouquinho mais alto que os demais estados. Eu não sei, cara. Eu já trabalhei em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília agora. E varia no estado também, né? Porque ele considera como é o custo do local. Mas então, tem algumas empresas que elas têm umas tabelas. Só para te informar, tá? Das contratas remoto. Tem mais duas pessoas inscritas. Na ordem aqui, quem mandou pergunta foi... Quem levantou a mãozinha aí foi Marcelo. Depois o Lucas Queiroz. Marcelo, fica à vontade aí para perguntar. Professor Marcelo. Neto, a minha dúvida é os projetos, a empresa que vocês trabalham, tem algum tipo de projeto assim público-privado com instituições públicas? Tem, aqui tem. Aqui surge o tempo todo parcerias com universidade, né? A gente tem parcerias com a Unicamp, principalmente, e com a Universidade do Acre, está começando um. Elas fazem essas parcerias porque, como a gente mencionou, tem alguns problemas que são um pouco mais complexos, só que a gente tem um prazo para entregar. Então, muitas vezes a gente não tem tempo de lidar com isso, Marcelo. Aí a empresa ela faz parcerias com universidades, com pessoas interessadas, e aí pega alunos, né, fornece bolsa, entra com todo o recurso para atacar esse tipo de problema, porque aí, como está na universidade, tem mais tempo para resolver, né? Tem o prazo do aluno se formar e tudo, que é coisas que muitas vezes a gente não tem esse prazo aqui. Às vezes o cara quer o projeto em 2 meses, por exemplo, a gente vai resolver a fundo, mas a gente tem um planejamento, né? A gente vê o problema, faz a escala, vê se tem como obter soluções rápidas, analisa tudo, faz um mapeamento, se vê que tem uma parte que realmente é algo muito inovador e não dá para fazer em um tempo hábil, elas passam para a universidade os projetos. Entendi. Aqui é um pouco mais difícil, tipo, como o Ito trabalha no Instituto de Pesquisa, isso é mais comum. Como eu trabalho numa empresa de consultoria, também nas outras empresas que eu trabalhei, que eram empresas de tecnologia, é um pouco mais complicado ter isso, porque a gente trabalha para clientes. Então, são vários clientes, é uma empresa que presta serviço para outras empresas. Então, acaba não tendo muito essa parceria com as universidades ou outras instituições. E nem há procura, no seu caso, de instituições públicas? Instituições públicas... Elas nem procuram esse tipo de consultoria da empresa que você trabalha? As instituições públicas procuram. Atualmente, eu presto consultoria para o Banco do Brasil. Entendi. Mas procura porque justamente isso. No serviço público tem um déficit gigante de profissionais qualificados. Então, o segredo é o quê? Fazer contratação externa. Isso. A razão da minha pergunta foi justamente isso, porque às vezes tem estudantes, né, inclusive da matemática aplicada, e eles querem ter aquele primeiro emprego, né? Aí o caminho é um estágio, né? Aí pega um projeto desse, o cara já se envolve como estágio, e aí já ajuda muito. Mas as empresas, elas têm programas de estágios. A que eu trabalhava anteriormente, eu estava fazendo um programa de estágio. Aqui eu acho que deve avançar também. Assim que avançar também, eu vou compartilhar com
o Gastão assim, ele manda para a turma se inscrever. Aí já bota também a minha indicação. Entendi. Isso ajuda bastante, gente. Infelizmente, o mercado, uma indicação ajuda mais do que qualquer currículo. Qualquer currículo? Eu fiz essa pergunta. A maioria dos currículos, cara. Eu converso com alguns estudantes de matemática aplicada e às vezes eu sinto que eles estão meio desnorteados, né? Eu sei como é, eu também estava assim. E aí, como é que conversa com esses estudantes, né? Porque, já que eu sou da área da pura, eu não tenho contato nenhum, é difícil. Aí, realmente, o que vocês estão dizendo é algo que é muito positivo, né? Assim. Eu tenho essa noção, assim, tipo, quando eu estava na graduação, eu não sabia direito o que eu ia fazer com esse curso. Aí só depois que eu saí, que tipo, fui para o mundo mesmo que eu descobri a área e tudo mais, vi o mercado em si, e a graduação ajudou bastante. E agora eu já tenho uma noção, já sei o que eu quero fazer. Outra coisa importante assim, é que ela abre um leque para a gente. Assim, a gente não precisa só seguir uma linha, tipo, eu vou ser um engenheiro civil, vou trabalhar construindo casa, prédio, ponto. Não, a graduação em matemática você pode trabalhar nas mais diversas áreas, empresas, setores. A diversidade é grande, é maior, né? Exatamente. É muito disciplinar. Perfeito. Obrigado. Okay. Tem algumas contribuições a mais aqui, né? Tem alguns comentários também no chat que eu vou ler aqui daqui a pouquinho. Eu vou já passar aqui a voz aqui para o Lucas Queiroz, que está com a mãozinha levantada, e depois eu passo para as perguntas que estão aqui no chat, e aí a gente vai dando andamento. Manda, Lucas, fica à vontade. Boa noite. Ítalo, você citou sobre otimização de velocidade do código. Sim. Considerando que Python não é a linguagem mais rápida, você trabalha com alguma outra nesse sentido? Cara, eu conheço C, principalmente, conheço um pouco de Fortran também. Mas o Python, ele é dado como não otimizado, mas tem muita coisa pronta nele, né? Então, por trás ali está rodando programas em C, então ele acaba sendo muito eficiente para a gente, né? Eu nunca tive problemas nesse tipo utilizando o Python, mesmo com as redes neurais, cara, a rede neural só usa GPU para treinar. Né? Tem muita rede otimizada, né? O pessoal mexe na topologia para deixar o mais rápido possível, né? Mudando o tipo de variável da rede. Você consegue setar isso no Python também, apesar de ser um negócio livre. É possível você setar o que você quer utilizar dele, da mesma forma que você faz no C. Você não tem a opção de declarar variável, mas você pode. Se você declarar, por exemplo, o código vai ficar mais rápido. Então, por ter muita coisa pronta, e o Python está sendo melhorado, porque ele é o que é usado no mercado, né, para a nossa área, ele é muito eficiente, cara. Ele nunca me deixou na mão em termos de velocidade. Aí depende da sua expertise. Você tenta evitar os fors, né, você tenta ver o que está pronto. Outra dica também. Entendi, obrigado. Se você trabalhar com bancos de dados muito grandes, o Python também já tem uma vantagem com isso. Que ele tem uma ferramenta chamada PySpark, que ela utiliza... Como é que se diz? Ela é o Spark, só que usando Python. A gente pode usar... Com isso aí, a gente pode trabalhar com dados de grandes quantidades. Enquanto no Python normal, a gente trabalha com dados na casa dos megabytes, gigabytes, com o PySpark, podemos tranquilamente trabalhar com dados de terabytes. Então, em questão de velocidade, o Python também tem essa vantagem com isso, quando você trabalha com grandes volumes de dados. Eu vou... Tem mais gente aqui, peraí, deixa eu anotar aqui. Tem uma pergunta aqui no chat do professor Arlúcio, né? Deixa eu ler aqui. Obrigado, Neto e Ítalo, por bom saber que os iniciantes podem se dedicar a aprender Python e que existe um diferencial para estudantes de matemática. Aí vem a pergunta. Na opinião de vocês,
Qual estratégia o DMA poderia usar para se aproximar das empresas e conseguir projetos conjuntos com elas envolvendo estudantes do departamento? Fazendo projeto que elas estão interessadas. Você pode tentar atacar um mercado específico, né? Isso, por si só, já abriria os olhos, né? Ver que a universidade está trabalhando naquilo, então ela pode direcionar o recurso diretamente para lá. Outras formas como mencionei nisso, se comunicar com essas pessoas, né? Muitas vezes as pessoas na empresa, ela tem um cargo maior, ela pode tentar falar por você lá, né? Tentar dar uma voz. Seria como uma indicação, você pelo menos tem o acesso à entrevista, no caso. Outra estratégia também que poderia fazer existe um fenômeno do Brasil chamado Open Innovation, em tradução literal, inovação aberta. O que acontece? Grandes empresas como Ambev, Natura, Unimed, Sicredi, elas têm uma grande dificuldade para inovar os seus produtos. Então, o que elas fazem? Elas procuram fazer parcerias com universidades, startups, e elas lançam os seus problemas por aí nas plataformas e as startups e as universidades, elas acabam fazendo as parcerias. O Kaggle mesmo é uma praia para isso, né? É cheio de problema de empresa lá. Uhum. E eles até colocam alguns dados para o pessoal testar. Aí tem os desafios, né? Então é isso. Era bom ter uma forma de monitorar o que o mercado está procurando lá, ver o que... Pegar algumas listas de algumas empresas, até locais mesmo aqui. Aqui tem muita empresa boa, aqui no estado. E ver o que está precisando. Ver como é que elas podem... Elas não sabem que precisam ainda. Mas você pode descobrir alguma coisa, vai dizer, não, eu tenho um produto inovador, posso chegar com você assim, e dessa forma, eu só preciso disso. Às vezes sai mais barato para eles investir em inovação com a universidade do que contratar pessoal, ou então contratar alguma consultoria. E para motivar, eles entram com recurso mesmo, né? Vai além das bolsas. Muitas vezes chega máquinas para a universidade para o pessoal utilizar, vende com força. É isso. As empresas, quando querem investir, não tem pena, não. Mas elas têm que ter um retorno também. Aqui temos ainda a inscrição de Felipe, que mandou também uma pergunta. Vai mandar a pergunta, né? Felipe, fica à vontade. Pode mandar pergunta para a turma aí. Boa noite, Gastão. Boa noite, Ítalo, Neto. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte. Vocês mencionaram que ter conhecimento é importante para entrar na área, certo? E aí, como eu estou trilhando o caminho das pedras agora, né, atrás da primeira vaga, eu vi que montar um portfólio é importante para adentrar na carreira ou para certificar o conhecimento e tudo mais. E aí vem a minha pergunta. Quando identificar que o meu portfólio está bom para aplicar as vagas? Olha, cara, uma coisa que eu prezo é o quê? É qualidade em vez de quantidade. Em vez de você fazer vários projetos pequenos e simples, faça um projeto bom. Tipo, na minha área mesmo assim, um portfólio que eu diria que seria bom é se o cara me trouxesse alguma coisa na cloud. Você pode usar alguma ferramenta de nuvem como GCP, Azure, AWS. Mas essas ferramentas são pagas. Sim, são, mas elas têm um negócio chamado free time, que é até onde ela pode ser gratuita. E quando a pessoa está desempregada, assim, fazer um portfólio é muito importante fazer isso. Se você construir uma solução, algum projeto de portfólio com uma solução em cloud, eu acho que vai contar bem mais do que dezenas de projetos comuns. É claro que, como disse, tem que ter todo aquele cuidado para você não acabar sendo cobrado por isso. Bacana, obrigado. Uhum. Eu vi que um cara esqueceu uma rede treinando numa cloud e acabou sendo cobrado com uns R$2.000, né? Nesse caso assim, né? Sim. Você tem... Quando eu uso a AWS é sempre isso. É sempre eu vou usando, terminou, desligo. E sempre quando eu volto para ver se desliguei mesmo. Você pode estimar o tempo, né? Isso aí... Você não vai cair na armadilha se procurar, por exemplo, a AWS, a GCP, elas fornecem lá a calculadora de preço, né? Então você tem como estimar o quanto aquilo vai ficar rodando, né? Quanto vai cobrar por máquina, tempo. Então
é algo que você cai na armadilha se realmente se esquecer. Não tem que fazer jeito, mas você tem como estimar preços, né? Só para curiosidade, assim, para quem não faz a menor ideia do que estão falando, o que abre esse negócio aí de nuvem? Como é que funciona essa parada aí? A gente vai pegar o código, vai jogar o celular, o computador para cima. Como é que é esse negócio aí? Tenta ver se a gente consegue entender. Qual é a ideia, né? Você tem uma graninha para comprar uma máquina com 2 GPU, cada um com 50 GB e manter ela? Eu também não tenho. Então a Cloud está aí para isso, né? Ela vai disponibilizar máquinas para você. O que seria essa GPU aí? No que ela ajuda aí nessa máquina? Com esses para as redes equipamentos? neurais, elas ajudam no treinamento delas, né? E para os modelos grandes aí, né? ChatGPT, até para inferência, porque o modelo é grande demais, né? Mas qual é a vantagem? Você não precisa comprar uma máquina para você, manter ela, fazer manutenção. A Cloud ela vai disponibilizar uma máquina para você do jeitinho que você quer. E você paga pelo quanto você usa, né? Tem ainda essa vantagem adicional. Então, esses serviços estão aí para isso. Eles podem colocar suas aplicações no ar, por exemplo, deixar máquinas ligadas, rodando alguma coisa que os usuários querem acessar, né? Então, essa é a principal tarefa que elas tentam cumprir. Fornecer um ambiente para você de forma rápida e você paga pelo que você precisa. E segura, não esqueça da segurança aí. E segurança, tem segurança. E tem toda a infraestrutura lá completa, né? É mais fácil a pessoa invadir a máquina da sua casa do que invadir os servidores do Google, da Backup Amazon. também. Eles dão todo o serviço para você. Caiu um servidor não sei aonde. Já tem um backup em outro canto, você não vai perder nada. Sim, sim. Agora, se sua máquina papocou, queimou a casa, foi embora, já foi suas coisas ali. Se você não se planejou com backup, então... Mas e o custo disso? Seria complicado para um estudante que está começando a aprender? Como é que seria esse? Então, a AWS, ela tem uma zona chamada Free Time. Se você usar até tanto, se não me engano... São quantos gigas? São alguns, então, até 8 GB de RAM, 4 a 8 GB de RAM gratuito para a pessoa usar. Então, se a pessoa tiver todo cuidado, não vai ter um custo. Tem também um limite de tempo. É que são várias ferramentas. Cada ferramenta da plataforma tem a sua zona que não é cobrada. Isso. Aí tem a calculadora para você ver isso, né? Então, eu preciso de tal coisa. Você pode utilizar a calculadora que a própria ferramenta disponibiliza para você para ver quanto é que vai ficar o custo. Aí você mesmo faz a avaliação se você pode ou não pagar. Se você precisar sair do tier free ou precisa de um tier muito caro. Né? Mas dificilmente, então, eu acho que alguém que está estudando vai fazer alguma coisa que saia do free. Precisa. Cara. Você não trabalha mais com imagem, só. É verdade, quero sair dessa vida. Sair dessa vida, abençoado. Começou comigo trabalhando com imagem. Cara. Marcelo, você ia fazer uma pergunta aí, ou fazer uma intervenção. Fique à vontade, Marcelo. A Google oferece esse tipo de serviço também, não oferece? Oferece a GCP, né? Eu abreviei. A gente abrevia. Google Cloud. Google Cloud... Plataforma. Plataforma. Google, Microsoft. Eu quase caio na armadilha. Queriam cobrar lá, vou vazar. Mas ele também sinaliza, né? Ele tem um billing lá que você pode setar um valor máximo. E se passar o valor, você é notificado na hora. Ó. Você passou o valor que você estava se planejando a pagar. Aí eu vou desativar. Isso. Na Amazon tem lá. Um truque que eles fazem muito é o quê? Que só pode usar, você tem que botar um cartão. Aí é bom. Aí, para tranquilizar a galera, né? Uma malandragem que eu dou. Você cria um cartão virtual, tipo Nubank, aí reduz o limite dele, bota o limite mínimo para ele aprovar. Você diminui o limite. Boa estratégia. Que beleza. E para tranquilizar o pessoal, né? A gente tá falando de cloud aí, mas quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia usar nada disso, não. Eu aprendi lá no Se Vira nos 30, né? E não foi algo muito complicado de aprender, né? É simples. Tem uma curva de aprendizado, mas ela acaba não sendo tão longa pra gente, né? Talvez pro pessoal que trabalha só com infraestrutura e fique só nisso, sim. Mas pra gente tem que fazer coisas pontuais, é um pouco mais rápido o aprendizado que precisa.
É que assim, tipo, não é que vocês precisam aprender, mas tipo, vai facilitar bastante a sua entrada no mercado de trabalho, vocês saberem. Saiba que existe. Alguma cloud. Você não precisa saber todas, não. Se você souber uma, você vai conseguir trabalhar com a outra tranquilamente, porque os fundamentos são os mesmos. Só muda os nomes. Isso. E tudo isso você encontra um tutorialzinho na internet para aprender. Encontra. Cara, pior que encontra. Eu aprendi no YouTube, a mexer na AWS. Tinha um cara vendendo um curso de R$1.000, eu disse, oxe, vou fazer por nada. Bom, gente, acho que não tem mais perguntas aqui. Eu vou abrir espaço para que vocês façam suas considerações finais, os comentários finais, recados, propaganda, deixa o número do Pix, algum tipo de comentário que vocês quiserem. E também, se for o caso, vocês estiverem querendo em breve caçando estagiários, aí é bom também fazer esse anúncio gostoso para os meninos aí que estão começando, vão ficar interessados. Então, o recado que eu estou para dizer é, não desistam. Eu já estive onde vocês estavam. Eu estava assim, pensando, o que é que eu vou fazer com esse curso na minha vida? Para que vai me servir? E eu digo, vai servir para muita coisa. Não tenham medo de aprender coisas novas. Tipo, se você tem que estar sempre se atualizando, vai sempre chegar alguma coisa nova, alguma ferramenta, alguma tecnologia. O que mais? Outra dica que eu dou, aprenda o inglês. Sério, o meu maior arrependimento é não ter aprendido, não ter fazendo um curso de inglês quando eu estava na graduação até antes, porque isso vai ajudar bastante vocês, principalmente o macete. As vagas, se você souber inglês, as vagas no exterior são mais fáceis de conseguir do que no Brasil. Eles são menos exigentes do que o brasileiro. Então, se você souber o idioma, se comunicar, já é meio caminho. E se souber o idioma, se tiver a tecnologia e a sua graduação, é mais fácil você conseguir uma vaga no exterior do que no Brasil. Então, aprenda o inglês, sério. Fora que vocês vão ganhar uma vaga remota no exterior, ganhando em moeda estrangeira, ou então uma vaga com visto patrocinado, que é que eu vejo muitos colegas meus tendo essa oportunidade. E é isso. É bem colocado, né? No exterior, realmente, eles se preocupam se você sabe, né? Então, eles olham a experiência também, mas na entrevista e nas provinhas, lá tem muita provinha para você fazer, né? Os desafios. Eu vi muita gente saindo do Brasil e ficou lá uma semana. O que é que você está fazendo aí? Fazendo um desafio aqui da empresa. Passa uma semana, o cara se mandou para a Europa, se mandou para os Estados Unidos, né? Tudo assim. E ninguém tinha experiência mercado anterior. Do que eu quero passar tudo que o Neto passou, né? Então, todo mundo tem a sua hora de brilhar, né? Não fica desesperado. O curso em si, ele é muito bom, tá? Não negligencie isso. Esse negócio de trocar de curso também é tudo marmota, tá? No final, o que vai importar é o que você vai se especializar. O que você está vendo aqui são vários conteúdos que podem ser úteis para várias aplicações. Talvez alguns vocês realmente não cheguem a utilizar, porque a área que você resolveu seguir não utilize aquilo. Né, mas uma hora pode vir a ser útil. Né? Então, valorizem muito esse tempo agora, conversem com pessoas, conheçam pessoas, né, que as pessoas vão lembrar de você, como lembraram de mim no momento que eu consegui a minha primeira vaga. Né? Foi só de conversa, né? Eles lembraram, pô, o Ítalo, ele trabalha com esse negócio aqui, eu sei que ele consegue fazer o trabalho, vou falar dele aqui. Porque tem a ideia da indicação, mas o cara não vai indicar um cara ruim, né? Ele não vai indicar só por amizade, não, porque se ele indicar um cara ruim, o que é que vai acontecer? O nome dele tá marcado lá, né? Pô, esse cara indicou um bicho aqui que comeu tudo da minha cloud, né? Fez alguma besteira. Então, é importante conversar, conhecer pessoas, se familiarizar, né? Eu sei que é difícil, a Ivanete falou aí que era um bicho do mato, e realmente até hoje eu sou meio antissocial, mas eu nunca tive dificuldade para conversar sobre problemas da matemática. Acho que aquela ali era a minha zona segura, né? Essa hora você se empolgava, cara. Era. Ali era a minha zona segura, né? Mas saiam da zona segura, zona de conforto, né?
O Gastão, ele vivia falando isso, e é a verdade. Você tem que tentar experimentar coisas novas também, né? É difícil, você fica desconfortável, porque ela recebe esse nome por isso. Mas ajuda muito a você evoluir, né? Você não pode ficar preso na caixinha que você vai ficar parado. Outra dica que eu posso dar, tipo, use as redes sociais. Agora uma rede social, tipo, faça um perfil no LinkedIn, poste seus projetos no LinkedIn. Como o Felipe fala assim, Felipe está fazendo portfólio, pode postar seus portfólios lá, por menor que seja, fique postando, fique sempre atualizando, interagindo, socializando, porque quem não é visto não é lembrado. Então, utilize bastante, porque as redes sociais hoje vieram para ficar. E eu digo, as 3 áreas que eu consegui no trabalho foram através do LinkedIn. Então, tem um bom perfil, bem organizado, com conteúdo, vai ajudar bastante vocês. Tá bom, gente. Tenho que agradecer a vocês a disponibilidade de terem nos agraciado com alguns momentos, algum tempinho para poder conversar conosco, né? E, de certo modo, tentar motivar a galera que está ainda no começo da graduação, meio perdido, meio sem saber, fica meio que nem cachorro que cai de caminho de mudança, sem saber o que faz, né? Mas é bom saber que tem pessoas que já passaram por essa etapa, que já terminaram o curso e que estão estão conseguindo seu espaço no mercado de trabalho, né? Isso aí é algo realmente interessante e chama a atenção, e é bom chamar a atenção de quem está começando, né? De quem está iniciando o curso e começa a se ver em uma possibilidade de profissão, né? Uma possibilidade de trabalho, né? De mercado. Eu agradeço aí a vocês e agradeço a assistência de todos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. O pessoal está agradecendo aqui. Mariana também. A Mariana acabou de mandar um comentário também. Achando muito legal aqui a palestra, a oportunidade da matemática na indústria. O que nós temos aqui ainda? Agradecimento de Arlúcio, que está agradecendo também. Lucas também agradeceu. Laura agradeceu também. E a gente agradece a vocês por terem prestado esse bate-papo conosco. Valeu. A gente que agradece, estamos aqui. Agora quando tiver estágio, não esqueça de mandar para a gente. Manda sim. Só não mandei ainda aqui porque eu estou em Manaus. Mandar o sócio para dar com a passagem junto. Eu tô tudo suado aqui, ó. É mais quente que aí. Eu achava que o Nordeste era quente, cara. Tá doido. Não. Eu só não mandei ainda porque eu não tenho tempo de casa ainda. Eu tô há 4 meses nesse cargo novo, então ainda não me interessa. Mas assim que eu souber de algum estágio, eu mando. Mas eu sei que tá rolando projetos para fora, né? Eu vou tentar guiar as coisas para aí sim. Aqui sempre é instituto de pesquisa, então para mim é até mais fácil que Neto. Isso é verdade.